Olá, eu sou o André Vieira e estou de volta com mais um tutorial. Agora vamos falar sobre o Matchmover. O Matchmover é um aplicativo de rastreamento de câmera que captura automaticamente o caminho de uma câmera 3D e seus parâmetros a partir de um vídeo. Depois de capturar um caminho de câmera 3D com o Matchmover, você pode exportar os dados da câmera para uma variedade de formatos de arquivos suportados, tanto programas de animação 3D ou programas de composição. Isso permite que você trabalhe com os dados da câmera em seu programa de animação ou composição favorito, para colocar com precisão objetos 3D em uma sequência de vídeo ou filme. Nessa aula, nós vamos conhecer o fluxo de trabalho básico, ou seja, o workflow básico. O modo Lite foi projetado para tarefas simples. A interface do usuário exibe apenas ferramentas que permitem que você importe uma sequência, inicie o tracker automático e exporte o projeto para outras aplicações. Esse é o modo Lite, que nós estamos vendo, e esse é o modo Full, que ele tem outras ferramentas mais completas e nós podemos ver isso em um curso mais avançado. Nesse tutorial, nós vamos ficar apenas no modo Lite. Então, vou voltar aqui para o modo Lite. Então, vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui um novo projeto. E vamos importar uma sequência. Nós podemos ir aqui no menu File, Load Sequence, ou como eu mencionei, somente nos ícones mais simples, um Load Sequence. Vá à pasta que você fez o download. Dentro da pasta Room, vamos selecionar o primeiro arquivo. Em Sequence Options, nós temos algumas opções. SetEnd define qual será a última imagem da sequência, ou seja, o último frame. Interlace. Esse atributo permite identificar o tipo de entrelaçamento da imagem. Nesse caso, a imagem foi captada com uma câmera T3i, que filma em progressivo, ou seja, sem entrelaçamento. Então, nós vamos deixar em None. Nós temos a opção de Field Upper ou Field Lower. Como a imagem não foi captada com Field, então não Interlace. Camera Settings. Nesse campo, nós selecionamos o tipo de movimento. Nesse caso, Free, porque foi feito um movimento à mão, livre. Nós teríamos outras opções, mas como foi feito com a câmera na mão, nós vamos deixar em Free. E o Frame Rate, que é a quantidade de frames por segundo. Nesse caso, essa imagem foi captada a 30 frames por segundo. Então, vamos selecionar 30, ok? Focal Length define a distância focal. Como o foco na imagem foi mantido em um único ponto, vamos selecionar constante. Se o foco fosse variável, nós teríamos uma opção variável. Então, deixe em constante. Tendo selecionado essas opções, vamos clicar em OK. Agora que importamos, vamos dar um play na sequência. Vou clicar aqui no botão de play. Por padrão, a sequência toca do início ao fim. Isso porque a opção Normal Play está habilitada. Podemos também assistir a sequência em loop ou em ping-pong. Por exemplo, eu vou mudar aqui para loop e vou dar um play. Ok? Ou ping-pong. Dá um stop. Observe quando você toca a sequência pela primeira vez, ela é apresentada de forma irregular, mais lenta que a velocidade real. Após as imagens serem carregadas para a memória RAM do seu computador, a sequência toca em tempo real. Por exemplo, aqui nós temos um marcador de memória RAM. Eu vou fazer uma limpeza do cache dessa memória para a gente ver a velocidade e essa memória sendo ocupada aqui. Então, eu vou voltar. Vou vir aqui em Edit, Flush Cache ou Ctrl Del. E note quando eu iniciar aqui o Play, que essa memória vai carregar essas imagens. Na primeira vez ela não vai tocar em tempo real e depois ela vai tocar um pouco mais rápido. Ok? Podemos notar que essa sequência ocupou 74 MB de cache. Então são 74 MB da memória disponível do seu computador. Eu vou dar um stop. Esse parâmetro de cache pode ser configurado. De acordo com a sua sequência ou a quantidade de imagens que você tiver, será necessário que você tenha mais memória RAM no seu computador para que a sequência toque suavemente. Vamos configurar. Entre no menu Edit ou tecle P. Vamos em Preview Frame Rate e o ideal é deixar em 30, que é a mesma quantidade de frames do nosso footage, né? Nossa imagem foi captada em 30
Então, vamos assistir o preview em 30. Aqui em Image Cache Size, está definido em 30% do que eu tenho disponível no meu computador. Uma dica: se você estiver executando outros aplicativos ou pretende deixar o Matchmover em segundo plano, é recomendado diminuir a quantidade de memória para que haja disponibilidade para os outros programas, evitando a perda de desempenho. Bem, agora que temos o nosso footage pronto, podemos iniciar o tracker automático. Eu vou clicar em OK, vou dar um play aqui novamente, só para me certificar de que está tudo correto. Vou dar um stop e vamos iniciar o tracker automático. Para isso, nós podemos ir em 2D Tracking, Automatic Tracking, ou aqui nesse ícone, Run the Automatic Tracking. Vamos clicar nele. Aqui temos a janela Automatic Tracking, onde aparece uma lista com as etapas do processo. Uma observação: Settings é uma propriedade avançada que nós não veremos nesse tutorial. Vamos clicar em Run para iniciar o processo. Note que indicadores coloridos são exibidos ao lado de cada processo para indicar o status de cada etapa, ou seja, amarelo é a etapa que está em andamento e verde é a etapa que já foi concluída. O que você está vendo agora é o Matchmover extraindo o caminho da câmera e todos os parâmetros internos de câmera, como zoom, distorção e distância, a partir de um conjunto de pontos 2D criados e rastreados automaticamente. Pronto, os dados de câmera já estão preparados para ser exportados. Vamos ao menu File Export. Ou aqui no ícone Export. Eu vou dar um nome para esse arquivo, vou colocar aqui Room02. E em File Type, nós selecionamos o tipo de arquivo que nós vamos trabalhar. Temos uma lista de arquivos de animação ou de composição que o Matchmover suporta. Nesse caso, nós vamos trabalhar com o Maya. Então, vamos selecionar aqui Maya. Ok? Se você estivesse se perguntando por que não tem todos os programas de composição? É simples. A maioria dos programas de composição, como o After Effects, por exemplo, que é o mais utilizado no Brasil, importa câmeras de programas 3D. Então, nesse caso, você deve exportar a câmera para um formato Maya, que é o formato de câmera 3D que o After Effects importa. Vamos clicar aqui em Save e agora eu vou abrir esse arquivo no Maya. Eu estou aqui com o meu Maya aberto e vamos carregar aquela cena que nós exportamos. Vou vir aqui no menu File, Open Scene. Você vai na pasta onde você salvou no seu computador. A minha está em The Works, VFXB Tutoriais, Matchmover 02, cenas exportadas, room02.ma. Vou dar um Open e nós carregamos a cena. Aqui a gente pode notar alguns pontos que foram gerados a partir do tracker automático do Matchmover e a nossa sequência de imagem carregada aqui ao fundo. Vou dar um play aqui. A gente nota que existe um movimento no Image Plane. Ok. Vou selecionar aqui no meu Outliner a câmera. Vou me aproximar um pouco mais para que a gente consiga notar o movimento da câmera. Ok. Agora vamos ver isso pela visão da câmera. Vou vir aqui em Panels, Perspective, RZ Câmera 1. Ok. Vou dar um play. Bacana. Como esses locators aqui estão muito grandes, eu vou dar uma diminuída neles para que a gente possa enxergar melhor a cena. Então, eu vou abrir aqui no Outliner, vou selecionar do primeiro ao último, ok? Vou aqui em escala, selecionei os três campos e vou digitar ponto 1. Aí nós temos os pontos numa escala bem menor. Ok? Perfeito, vou fechar aqui novamente, não preciso mais. Clicar em câmera para desselecionar e ver a cena novamente. A gente pode notar que os pontos, vou pegar esse ponto aqui por exemplo, notar que ele fica bem fixo ali no chão. E vamos criar um cubo para ter como referência. Vou vir aqui, clicar em cubo. Ele criou um cubo aqui na cena para mim.
Vou puxar ele só um pouco para cá para eu poder enxergar. Como eu quero que ele fixe próximo a um ponto desse aqui no chão, eu vou selecionar o cubo, pressionar o V no teclado. Note que ele muda aqui o ícone. Selecionar e arrastar para cima desse pontinho. Tá? Até para melhorar um pouco, vamos mudar ele para esse outro ponto aqui. Que esse parece que está mais distante, então o cubo ficou pequeno demais. Vou alterar aqui a minha visão pressionando o 5 no teclado para ver o shader e vou rotacionar. Apertei o E, rotacionei. Ok. Ok. Vamos dar um play? Clicar no Q para desselecionar e vou dar um play. Você pode notar que o objeto fica fixo no chão, que a câmera acompanha perfeitamente o movimento da imagem filmada. Bacana? Então vamos fazer o seguinte, vou dar um Ctrl H aqui nos meus locators, para ter apenas na cena o meu objeto e esconder o grid. Ó, temos o cubo 3D em uma cena 2D. E para finalizar, é importante ressaltar que esse tutorial é superficial. Por esse motivo, não foram abordados diversos tópicos, como adicionando um sistema de coordenadas, tracker manual, ajustando o tracker e muitos outros. No Brasil, existe uma crescente procura por finalizadores com experiência em câmera tracker, pois se trata de um conhecimento bastante específico e usado recentemente em alguns filmes publicitários. Um curso mais aprofundado sobre Matchmover levaria em torno de umas 5 a 6 horas, onde abordaremos diversos tópicos. Bom, se você gostou e tem interesse em mais conteúdo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal no Facebook. Um grande abraço e obrigado!